bem-vindos a mais um vídeo do canal Camaro Apps. O meu nome é Felipe e hoje, depois de um pequeno hiato que a gente teve no canal, mais ou menos um mês sem nenhum conteúdo novo, eu venho aqui com um vídeo de Power Apps. E no vídeo de hoje a gente vai estar abordando o controle, ou o componente, né, o objeto de caneta, o Pen Input. Para a gente estar falando sobre esse objeto que a gente tem aqui dentro do Power Apps, né? Que, para quem não sabe, é um objeto que permite você estar simulando o que seria uma assinatura dentro do aplicativo. Eu tenho aqui uma estrutura já pronta, porém, antes da gente entrar no contexto aqui desse aplicativo que eu montei, né? Que seria para fazer um controle de recebimento de uma empresa, eu tenho aqui uma tela em branco em que eu vou passar qual é a lógica, né? Então, para começar, eu vou trazer aqui o componente de caneta. E ele funciona mais ou menos assim, né? A gente tem um quadradinho aqui, ele tem algumas propriedades de formatação, mas não é nada muito sofisticado, né? Aqui, por padrão, a gente tem essa barra preta com alguns controles, tipo caneta, borracha, limpa, qual é a espessura, e aqui, se eu não me engano, é qual é a cor. E aí, se a gente deixa ele com o aplicativo em execução aqui, a gente consegue simular o que seria o funcionamento dele, né? E aí eu consigo riscar ou assinar aqui, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? Mas é basicamente assim que funciona. Certo. Abordando um pouco o conteúdo do vídeo agora, então, como vai estar funcionando esse aplicativo, né? Estruturalmente falando, eu vou ter um formulário para preencher. E esse formulário, em dois momentos diferentes, ele vai estar pedindo a assinatura. Primeiro a assinatura de quem está entregando e depois a assinatura de quem vai receber. Eu vou estar guardando as assinaturas dentro de uma lista do SharePoint e em formato de base 64. Porque uma coisa a respeito desse componente aqui, né? Por mais que a gente consiga entrar aqui, rabiscar, tudo esteja dentro desse componente aqui, no fim o que ele vai fazer vai ser gerar uma imagem disso daqui que eu fiz dentro da tela em branco. Tanto que, por exemplo, se eu vier aqui, eu não tenho certeza se ele vai funcionar direto com um objeto de imagem. Vamos ver. Mas se não funcionar, eu aproveito para mostrar só a propriedade que o objeto tem. Eu posso dar um pinput 2. Eu nem precisei digitar ponto imagem. Ele já puxou o que está aqui sem. Mas basicamente ele vai gerar uma imagem disso. E aí, o que fazer com essa imagem depende muito do contexto, né? Igual eu comentei, eu vou estar guardando isso como texto, porque vai ser mais simples e porque eu não vou ter só uma coisa que estaria anexada dentro desse item de formulário, né? Dentro do formulário, no caso. E aqui no SharePoint dentro do item, né? Porque caso eu só fosse ter assinatura, eu podia guardar isso como imagem em anexo. Mas não é o meu caso, então para isso aqui é mais fácil eu guardar tudo em texto. E como funciona essa conversão em texto? Eu vou deixar isso daqui com a sample image mesmo? Vou deixar, não. Deixa ele com essa imagenzinha aqui mesmo. Ok, então, voltando ao assunto, né? A conversão de texto. A conversão em texto, aliás. Ah, eu vou estar transformando isso daqui em base 64. E para fazer isso, eu vou precisar. Eu vou puxar um botão, mas pode ser qualquer coisa que você consiga uma ação de onSelect ou algo do gênero, né? Qualquer coisa que conseguisse alterar o valor de uma variável funciona. Eu vou usar um botão porque é mais fácil. E aqui dentro do botão, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou fazer um set. Pode ser um update context também, mas eu vou fazer vou fazer uma variável global só porque a sintaxe dela é mais enxuta. Imagem teste. E aqui dentro
eu vou estar utilizando a função JSON. E aí, aqui dentro do JSON, eu vou pegar o pen input 2.image e o formato dele vai ser... Opa, deixa eu fazer ele voltar aqui. Esse daqui, ó. JSON format.include binary data. Ok, esse é o formato. E aí eu posso fechar a minha variável. Eu vou jogar o valor dessa variável aqui nessa label. Por enquanto está com valor nulo. Porém, a partir do momento que eu vier aqui no meu botão e clicar, olha só o que ele fez. Ele converteu para mim em base 64. E aí tem esse valor gigantesco aqui, que é uma cadeia de caracteres enorme, que basicamente converteu essa imagem que eu tinha aqui em texto. E é exatamente isso que a gente vai estar fazendo para guardar essa informação lá no SharePoint, né? E isso daqui é uma coisa que a gente consegue mostrar depois aqui. Ó, aqui de volta no componente de imagem, eu vou trocar o valor dele. E em vez de ser pinput.image, vai ser mid label.text 2 e isso aqui vai ser len label.text menos 2. Eu fiz todo esse código aqui de passar um mid, né, para tirar só o meio da minha string para eu remover as aspas duplas, porque isso aqui, né, o botão que a gente fez, ele gera o valor com a aspa dupla dentro da própria string. Só que o Power Apps não vai reconhecer se tiver sem. Então, o jeito mais fácil de remover seria com... Na verdade, talvez nem seja o mid o jeito mais fácil de resolver, mas eu acho que é o jeito mais confiável. Porque a gente sabe que sempre, em 100% dos casos, enquanto a gente usar esse método de conversão aqui de cima, que é dar um JSON e falar para ele incluir os dados binários, né? Ele sempre vai gerar essa cadeia de caracteres que começa com aspa dupla e termina com aspa dupla. Uh, a gente poderia estar utilizando um replace ou alguma fórmula parecida. Porém, por mais que eu tenha 90% de certeza que a gente não vai ter uma aspa dupla em nenhum outro lugar da string, os 10% ainda fazem com que eu prefira usar a mid, que sempre vai estar tirando o primeiro e o último caractere. Ok, agora que eu já passei qual é a lógica básica do que a gente vai estar fazendo dentro desse aplicativo, eu vou dar sumiço nessa tela em branco aqui. E aí a gente vai começar a mexer com o aplicativo em si. Então aqui na minha tela inicial eu só tenho duas opções. Eu fiz esse aplicativo para funcionar em um celular. Então dá pra ver que a tela dele é bem pequenininha, né? Como ele vai ser uma coisa bem simples, só são três telas, eu só deixei dois botões aqui para fazer a navegação, sem menu lateral hoje. Clicando aqui no novo item, a gente vê um formulário que está cheio de erros porque eu deixei a estrutura pronta, para a gente poupar tempo. E aqui, na assinatura do entregador, eu tenho o meu componente de pen input. A única diferença é que eu desativei aquela opçãozinha de mostrar os controles, né? Eu deixei desativado porque não vai ser necessário, né? Talvez até seria necessário, mas só a borracha. Mas não vale a pena pro exemplo que a gente vai estar passando aqui, né? Então, deixei desativado. Mas aí vai de cada um. E aí, basicamente, só para localizar melhor, eu tenho aqui nesse datacard a assinatura do entregador. E por mais que eu tenha o pen input aqui, eu já estou convertendo isso para texto aqui. Eu tenho um text input invisível
que vai estar recebendo a variável var.json, que por enquanto não existe. Então ele está mostrando o erro. E aí ele vai estar mandando essa informação para minha base de dados. Ok, então, para a gente concluir aqui e já resolver esses erros chatos, eu vou estar adicionando o código para fazer a coleta dessa informação aqui no meu botão de salvar. Ok, prontinho. Eu tenho aqui o código pronto. Eu vou passar com linha por linha o que está escrito aqui, né? Só para a gente não se perder no raciocínio. Mas basicamente o que eu fiz, eu peguei essa variável que a gente viu na tela de teste e joguei dentro de um if. A única diferença é que esse if aqui, ele está olhando em que etapa de preenchimento o formulário tá, porque o formulário tem meio que esse lance de você preencher etapas dele, né? Então primeiro vai ser o entregador que vai estar preenchendo, depois vai ser quem vai estar recebendo o seja lá o que o entregador tiver deixado, né? Então, para isso, eu tenho essa variável aqui, varform, que olha em que etapa a gente está. E aí, dependendo da etapa, ele vai fazer exatamente o que a gente fez na tela de teste, porém ele vai estar olhando para um componente diferente. Então, na etapa de assinatura de quem vai receber, a gente tem o bem input 1, underline 1. E na etapa anterior a essa, a gente só tem o 1. São dois objetos diferentes, né? Ok. E aí a gente já pode estar testando como é que isso vai funcionar. Vou dar um play no meu aplicativo e eu vou testar ele por aqui mesmo. Vou criar um novo item. Aqui na descrição eu vou dizer que o entregador vai estar deixando. Vamos ver? Bobina de fios. Não vou descrever qual é o diâmetro nem nada, só vou dizer bobina de fios. Aqui na data de recebimento eu vou dizer que foi hoje. O responsável pela entrega, aqui seria quem é o entregador, né? O entregador vai ser o. Vamos pensar. Vanderlei Silva. O RG do Vanderlei é 55.555.555-5. E o destinatário vai ser para quem o Vanderlei espera estar entregando isso. O destinatário vai ser o Denis Rogério Soares. E aí, para terminar, o Vanderlei vai assinar aqui embaixo, né? Ele vai assinar assim, ó. Vandão. E aí ele vai salvar. Ok. Agora então, só para seguir o preenchimento, eu vou vir aqui na segunda tela, que mostra todos os itens. E agora vem a data de confirmação, né? Que dia que o Denis vai confirmar que ele realmente recebeu aquilo? Vai ser no dia seguinte. Quem foi o responsável por estar recebendo realmente foi o Denis. Porém, eu acho que é Denis Rogério Soares o nome dele, né? Eu ia comentar que não lembrava mais o nome. E aí o Denis vem aqui e assina também. Denis. O Denis tem uma letra um pouquinho mais feia. Vou salvar também. E pronto. Se eu abrir o meu formulário de novo, a gente já vai conseguir ter uma visão geral de tudo o que aconteceu, né? Então tá aqui, ó. A descrição, né? A bobina de fios, que foi recebida no dia 2/3 pelo Vanderlei, que assinou aqui. Tá o RG, o destinatário era o Denis. E aí, no dia seguinte, no dia 3, o Denis foi lá e confirmou que ele recebeu. E aí a gente tem a assinatura dele aqui também. E é basicamente isso, né? É um conceito bem legal pra gente estar aplicando dentro do aplicativo. E também é bem simples, não tem nenhum mistério. Esse daqui que a gente viu foi só uma das maneiras de estar aplicando isso. Como eu comentei no início do vídeo, tem várias, né? A gente pode estar salvando isso em anexo, a gente pode estar mandando isso por e-mail depois, criando uma imagem com um fluxo do Power Automate. Todas essas possibilidades vêm junto com a necessidade de quem está fazendo, né? Depende muito do que você precisa.
Mas o conceito, no fim, vai ser mais ou menos esse, né? Na hora de usar o componente de caneta. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, mesmo esquema de sempre. Fiquem à vontade aí, o campo de comentários está livre para todo mundo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.